Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura do dia 167. Nós estamos finalizando, os livros de 2 Samuel e 1 Crônicas. Nós fizemos a leitura, os últimos dias de leitura, nós iniciamos a leitura e fizemos intercalados, os dois livros. E isso trouxe um pouco de toda a história de como aconteceu a dinastia do rei Davi, quando ele assumiu o trono do seu reinado, a substituição, a transferência do trono do reinado de Saul para o rei Davi. Eles não tinham um rei, o povo queria um rei, e o profeta Samuel então elege Saul, e depois na sequência a gente vê Davi assumindo o trono. Não foi nada muito bom de ver essa história, como foi o desdobramento de tudo isso. Teve pelo menos duas grandes perseguições, do próprio Saul não querendo entregar o seu reinado, com inveja, e infelizmente o próprio filho quis tomar o reinado de Davi. Mas a gente vê o poder de Deus agindo, a vontade de Deus agindo sobre ele. É soberano, Deus é soberano, e então a gente vê a atuação de Deus a todo momento, conduzindo toda essa história. Então nós estamos chegando no final, nós vamos ler agora o último capítulo, os dois últimos capítulos de 2 Samuel. Então já convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 23 de 2 Samuel, a gente vai ler 23 e 24, e o próximo, a próxima leitura do dia 168 vai ser a finalização do primeiro livro de Crônicas. Então acompanha comigo a leitura. Então a gente vai ver aqui as palavras finais de Davi. Capítulo 23, versículo 1. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé, Davi que foi tão exaltado, Davi o homem ungido pelo Deus de Jacó, Davi o amável salmista de Israel, que inclusive vai ser o próximo livro que nós vamos ler. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor fala por meio intermédio. Suas palavras estão em minha língua, ó Deus de Israel, falou a rocha de Israel, me disse, aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que se faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dá segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramenta de ferro para cortá-lo. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Então nós vemos essas últimas palavras de Davi, nesses primeiros versos, justamente Davi compondo essas orações, a forma da literatura de Davi, como é colocado aqui no livro de 2 Samuel. Nós vamos ver isso também nos salmos de Davi. Lembrando, Davi é o rei, é o princípio da linhagem de Jesus Cristo. Então acompanhe comigo a continuação da leitura do capítulo 23. Ele diz assim no versículo 8. Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi.
O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estava com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia se recuado. Eleazar matou filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3 que fazia parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber água pura do poço, que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Esta é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-lo. E Davi não bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou a sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa dos feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era o seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benai, filho de Joaida, soldado valente de Cabizel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benai arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante da sua guarda pessoal e o nomeou comandante. E entre os 30 estavam Asael, irmão de Joabe, Elã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Elés de Pelom, Ira, filho de Isaques, e filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sebicai de Uzate, Zalmon de Aoi, Marai de Netofate, Eled, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gebeá, na terra de Benjamim, Benai de Piratom, Urai de Naalgás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim,
Eliabá de Salbom, os filhos de Jassem, Jonatas, filhos de Sag, de Arar, Aion, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maca, Eliam, filho de Aitofel, de Giló, Esro, do Carmelo, Parai, de Arba, Igal, filho de Natã, de Zobá, Banai de Gade, Zeleque de Amon, Narai de Beriote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Gerabe de Jatir, Urias de Oitita. Ao todo eram 37. Capítulo 24. Mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército, faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, seu Deus, dê ao rei Davi longa para ver a população 100 vezes mais numerosas do que é hoje. Mas por que o meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer e depois a Gileade, na terra de Tatim, Odsi e de Danjan, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim dirigiram ao sul de Judá, até Berseba, tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias. Voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei ao total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens, aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Essa foi a mensagem. Vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha uma desse castigo e eu lhe aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugido de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tendo para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto à eira de Araúna de Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo inocente, o que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi até Davi e disse: vá,
construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e se curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que o meu senhor rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu, vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, ó rei, disse Araúna. Use-a como lhe parece melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocausto que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra e da praga sobre Israel cessou. E assim a gente encerra então, né, o livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, a gente já leu o primeiro, né? Agora o 2 Samuel. E vamos no 168, né, ler então o livro de 1 Crônicas, né? E eu quero convidar então você a acompanhar comigo, né, o término dessa leitura com uma oração. Maravilhoso Deus, querido Pai, o Senhor é soberano, Criador de todas as coisas, o Teu Espírito nos guia e nos faz ser sustentado pelo Senhor para buscar ao Senhor, ler das Suas Escrituras, das sagradas palavras registradas em nossa língua, Pai, que é um privilégio. Ajude que as Suas palavras estejam em nossos corações, Pai, gravadas em nossas mentes, e o Teu Espírito nos guia a toda a verdade para glorificar Jesus Cristo, que veio a este mundo, que se sacrificou em nosso lugar para a tão grande obra salvífica, Pai, porque nós não tínhamos capacidade de morrer pelos nossos pecados. Ajude o nosso coração, o nosso nome estar no livro da vida, para que um dia nós estejamos juntamente na eternidade. Perdoe as nossas falhas, Pai, nossas fraquezas. Se o Senhor assim puder, atenda as nossas necessidades e nos dê um coração brando, Pai, um coração que busca o Senhor em primeiro lugar. No nome santo do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado por você estar aqui sempre, né, nesse canal, acompanhando essa leitura diária. Espero que elas tenham sido bênção nas suas vidas. E você que está aqui, né, que pela primeira vez e perdeu algum dia ou nem começou a ler, veio aqui pela primeira vez, você tem então aqui ao final cards que vão te levar tanto o dia da leitura anterior, né, o dia 167, até o dia, 166, né, ou a playlist de todos esses dias, né, 167 é esta leitura que nós estamos lendo no dia de hoje. Você que ainda não se inscreveu no canal, você pode clicar numa imagem minha aqui no meio, redondinha, você clica, se inscreva no canal e ativa também as notificações. Deixe seus comentários aqui, o seu joinha, a sua pergunta, e a gente vai se interagindo. Bom, que Deus te abençoe e convido a permanecer aqui para o próximo, né, o dia 168 da leitura das Sagradas Escrituras, que vamos finalizar o livro de 1 Crônicas. Nos vemos. Beijo.